Outro tipo de fórmula química de representação é a fórmula estrutural, que era essa que nós estávamos vendo agora há pouco das ligações. Essa fórmula estrutural, ela vai me trazer a composição das ligações entre as moléculas. Então, ela se mostra com os tracejados. Eu tenho aqui o compartilhamento dos elétrons sendo mostrado pelas ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação simples. Cada carbono faz 4 ligações simples, certo? Porque ele precisa de 4 elétrons. E o oxigênio, ele vai fazer aqui 2 ligações, porque são 2 elétrons que ele precisa para atingir o seu nível de energia. Então, aqui eu tenho 4 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de carbono, certo? Outro exemplo. A fórmula estrutural, ela também pode ser representada de uma forma minimizada em relação à quantidade de traços do hidrogênio, para deixar a fórmula mais simples de ser desenhada, ok? Então, a regra em relação ao compartilhamento de elétrons e a ligação não vai mudar, tá? Cada hidrogênio faz uma ligação simples, então ele pode compartilhar um elétron. Cada carbono faz 4 ligações, porque ele precisa ter 4 elétrons para completar os 8. E cada oxigênio faz 2 ligações, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. Aqui está escondido a ligação simples com o hidrogênio, ok? Mas eu tenho uma ligação com carbono, uma ligação com hidrogênio. Então, 2 elétrons, uma molécula de oxigênio. Eu tenho 4 moléculas de carbono, tudo bem? E eu tenho 10 moléculas de hidrogênio. Eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais uma. Então, eu tenho 10 moléculas de hidrogênio, ok? Nessa fórmula. Vamos ver agora um exemplo em relação à ligação dupla. Aqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio e uma molécula de carbono compartilhando aqui os elétrons por ligação dupla. Então, cada oxigênio, ele pode fazer 2 ligações, certo? Então, eu tenho aqui as 2 ligações do oxigênio. E cada carbono pode fazer 4 ligações. Então, está correta a fórmula, ok? A fórmula estrutural, ela também pode ser representada em traços. Como seria isso? Seria o tracejado escondendo os carbonos, ok? Carbonos e hidrogênios. Cada ponta representa um carbono, então, eu tenho um carbono nessa ponta e um carbono nessa ponta. Cada carbono pode realizar as ligações com o hidrogênio, certo? Então, eu tenho aqui um hidrogênio neste carbono e um hidrogênio nesse carbono. Por que 2 hidrogênios estão escondidos? Porque aqui eu já tenho uma ligação representada e aqui eu tenho outra ligação. Então, vai faltar essas 2 ligações do hidrogênio, ok? E aqui nessa outra ponta eu tenho uma ligação e faltam 3. Então, eu vou precisar de 3 moléculas de hidrogênio, tá? Então, vamos contar aqui quantas moléculas tem nessa fórmula. Eu tenho uma molécula de oxigênio, tenho 2 moléculas de carbono e tenho 6 moléculas de hidrogênio. 3 mais 2 mais 1, 6 moléculas de hidrogênio. As ligações estão corretas? Vamos ver. Cada carbono faz 4 ligações, então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada hidrogênio faz uma ligação e cada oxigênio faz 2 ligações. Então, eu tenho uma aqui com o carbono e tenho uma aqui com o hidrogênio. Então, essa fórmula está correta, ok? Vamos ver aqui a outra fórmula estrutural. Aqui eu tenho representado ele de uma forma aberta ou em uma forma de traços. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, cada carbono em uma ponta, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, ok? Vamos ver se as ligações estão corretas. Esse carbono pode fazer 4 ligações. Tenho 1, 2, 3, 4,
tá correto. O de cima, 1, 2, 3, 4, também está correto. E esse aqui da outra ponta, 1, 2, 3, 4, está correto, ok? Sempre lembrem de contar as ligações que cada elemento pode fazer para ver se a estrutura que vocês desenharam está correta, tá bom? E, por último, a fórmula que eu acho mais simples de representar é a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela vai mostrar para nós o átomo que aquele elemento possui, né, que aquela fórmula possui, e a sua quantidade. Então, por exemplo, a água, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, H2O. Sempre que vocês forem escrever a fórmula molecular, lembrem-se que as letras aparecem em ordem alfabética, com letra maiúscula, e os números eles ficam na região inferior do lado daquela letra, que corresponde à sua quantidade, ok? Aqui um outro exemplo. Esse aqui é o exemplo da glicose, C6H12O6. Então, o que está mostrando aqui para mim? Que eu tenho 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Eu consigo saber se tem ligação simples, ligação dupla, se todas as ligações estão corretas, fazendo a fórmula estrutural, que é o desenho, ok? Aqui eu trouxe outras representações para vocês, que seria a água também, né? Um gás metano, que é o CH4, e o etanol, que é C2H5OH. Então, percebam aqui que a fórmula molecular, ela não vai me mostrar o compartilhamento de elétrons e ela não vai me mostrar a aplicação estrutural, e sim apenas o átomo que aquele composto possui e a sua quantidade. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem no caderno, ok? Número 1. Represente a fórmula eletrônica dos elementos a seguir. Então, tem 4 elementos aí, tá? Letra A, B, C e D. Vocês vão fazer o compartilhamento de elétrons destas fórmulas, ok? Então, contem aí, vejam em qual família o elemento está, vejam quantos elétrons ele precisa para completar os 8 elétrons na camada de valência e façam o desenho do compartilhamento de elétrons da fórmula eletrônica. 2. Represente a fórmula molecular dos elementos a seguir. Letra A, B, C e D. Então, a fórmula molecular é aquela que vai me mostrar o elemento que possui e a quantidade. E não se esqueçam de escrevê-la em ordem alfabética, ok? 3. Represente a fórmula estrutural dos elementos a seguir. Então, vocês vão fazer o desenho desses elementos, ok? Não esqueçam que, para vocês fazerem o desenho, vocês precisam saber quantas ligações aquele átomo pode fazer. Então, o carbono, ele pode fazer 4 ligações. O hidrogênio, 1 ligação, ok? E o cloro também, ele pode fazer 1 ligação, tá? Porque o cloro, ele é da família 7A, então ele precisa ter apenas 1 elétron para completar os 8 na camada de valência, tá bom? Além disso, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 335 e 337 da apostila, e eu vou disponibilizar para vocês o gabarito na quinta-feira do dia 2. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse conteúdo ou algum outro conteúdo que nós vimos anteriormente, vocês podem me mandar as dúvidas de vocês através do binóculo ou então pelo chat do Escolhas, como vocês estão fazendo. E eu vou pedir também para vocês me mandarem as fotos dessas fórmulas que vocês desenharem no caderno. Pode ser através do chat do Escolhas, tá bom? Para eu conseguir ver que vocês estão entendendo e fazendo esses exercícios, porque essa matéria é muito importante, tá? Além disso, eu tenho um recado
para deixar para vocês também, que é de extrema importância. E a nota, né, desse bimestre vai ser dividida em 2 atividades. Então, a primeira atividade contínua, ela vai ser referente ao capítulo 3, então, ao conteúdo já estudado. Essa aula que é do capítulo 4, ela não vai entrar na nossa atividade contínua, ok? E ela vai estar disponível para vocês lá no Escolhes no dia 2. Então, na quinta-feira vai ter o gabarito e a atividade contínua para vocês baixarem e responderem, tá? Se vocês conseguirem responder no Word e me enviar o documento, podem fazer isso, tá? Se vocês não conseguirem, vocês podem responder os exercícios no caderno e me mandar uma foto. Se vocês não conseguirem abrir o arquivo, me avisem o mais rápido possível, ok? Para conseguir enviar ele para vocês de uma outra forma. A data de entrega dessa atividade vai ser no dia 17, então vai ser na sexta-feira do dia 17, sem falta, ok? A data limite é no dia 17. Se vocês fizerem antes e quiserem me mandar antes, também não tem problema, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida nessas perguntas da atividade contínua, também podem me mandar, que eu tô à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula.